Fala aí galera, beleza? Esse é o canal Espaço da Bola, meu nome é Bruno Moura e eu tô aqui para falar com vocês um pouquinho do futebol nordestino. Vamos fazer uma revisão geral aí de como foram os times nordestinos na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora que acabou o primeiro turno, vamos fazer um resumão aí dessa primeira parte e uma projeção também para o futuro dessas equipes no Campeonato Brasileiro. Vamos começar agora, primeiramente, pelo Bahia. O time melhor classificado, está em 7º colocado no Campeonato Brasileiro, tem 31 pontos, uma ótima campanha, belíssima campanha da equipe do Bahia. Está disputando lá em cima com as equipes que querem ir para a Libertadores. Olha só, o Bahia tem 31 pontos, o São Paulo tem 32, está em 6º, o Corinthians tem 32, está em 5º, o Internacional tem 33, está em 4º. Aí tem o bloco mais lá de cima, né? O Santos e o Palmeiras com 37 e 39, respectivamente. E o Flamengo lá em cima, o soberano, né? 42 pontos. Realmente o futebol do Flamengo impressiona. Últimos 5 jogos, 5 vitórias. Tá voando mesmo o Flamengo. Eu acho que é até questão de tempo para os caras conseguirem um título. Não sei vocês. Comenta aqui se você acha que o Flamengo vai ser campeão também. Mas, sinceramente, como eu postei um dia desses lá no Instagram da gente, segue a gente lá aproveitando, né? Segue aqui, ó. @Espaço da Bola. O link tá na descrição e nos comentários para você seguir a gente lá no Instagram. O time do Flamengo é o melhor time brasileiro que eu vi jogar desde o Santos de Ganso e Neymar. Aquele time era muito bom. Esse time do Flamengo, se não for melhor, tá pau a pau. Porque todo mundo joga bola, pô. É um absurdo que joga esse time do Flamengo. Então, realmente, na minha opinião, né, questão de tempo aí. Mas se eu falei da forma do Flamengo, vamos falar da forma também dos outros times. O Bahia, nos últimos 5 jogos, fez 11 pontos. Uma bela campanha, né? Seria a 4ª melhor campanha do campeonato, contando apenas os últimos 5 jogos. No total, como eu falei, o Bahia está em 7º colocado com 31 pontos, tem um saldo de gols positivo de 6 e está, na minha opinião, brigando aí para alcançar as primeiras posições, né? Lutando pelo G6. Abaixo do Bahia tem o Grêmio com 28. E olha só a forma do Bahia. A última derrota do Bahia foi para o Grêmio em 17 de julho. Pela Copa do Brasil, não foi nem pelo Campeonato Brasileiro. Antes disso tinha perdido para o Santos, dia 13 de julho, aí sim pelo Campeonato Brasileiro, mas depois disso daí, ó, teve Cruzeiro, Chapecoense, venceu o Flamengo, que enchi de elogios do Flamengo, né? Bahia meteu 3-0. Gilberto mandou um abraço. Palmeiras, Goiás, Atlético Mineiro, CSA, Vasco, Fortaleza e o Bahia não perdeu. São 9 jogos de invencibilidade, 4 vitórias e 5 empates. Tá voando o Bahia, né? Meus parabéns a todos os baianos aí, o time tá realmente voando. Tem um treinador muito bom, tem um elenco muito qualificado e tem tudo, na minha opinião, para continuar subindo na tabela. São Paulo e Corinthians são equipes que tropeçam bastante, tem boas fases, mas tropeçam muito. São Paulo tem um elenco qualificadíssimo, só que o time tem momentos que não joga nada, tem momentos que joga bem, mas tem momentos que joga nada. Então dá para o Bahia, com essa consistência que está tendo agora, ultrapassar o São Paulo das próximas rodadas. O Corinthians é um time que não tem altos e baixos como o São Paulo, mas é um time que não apresenta um futebol diferenciado. Né? É um time que é pragmático demais, aquele estilo do Carille, né? Tá bem, o Carille ganhou alguns campeonatos pelo Corinthians, conseguiu tirar o máximo do time do Corinthians, mas esse ano não tá conseguindo fazer isso. É um time pragmático até demais. Perdeu para o Independiente Del Valle por 2-0 em casa ontem, né, na quarta-feira, pela Sul-Americana. Então a equipe do Corinthians pode continuar se mantendo ali em cima, mas eu acho que o Bahia também vai passar o Corinthians, né? Ou pelo menos um desses dois que eu citei. Vamos torcer muito para que o Bahia consiga arrancar uma vaguinha lá no G6 para ter um nordestino na Libertadores. Ia ser muito bom mesmo para o futebol nordestino. Já pensou o Bahia jogando na Libertadores? Um time da Copa do Nordeste jogando Libertadores, poxa, ia ser muito massa, ia ser uma valorização gigantesca para o nosso futebol. Agora tá bom um pouquinho de falar de Bahia, né? O próximo colocado é o Ceará, tem 19 jogos e 22 pontos. O próximo jogo do Ceará é contra o CSA aqui em Maceió. No primeiro jogo do campeonato, o Ceará não tomou conhecimento e meteu 4-0 no CSA. De lá pra cá, os dois times tiveram muitas mudanças, né? Confesso, eu não tô acompanhando tanto assim o Ceará, eu só vejo algumas partidas, então não tem nem como eu fazer uma análise geral do time. Mas o time, pelo visto, está se mantendo sempre ali nesse patamar, né? Sobe um pouquinho para 11º,
desce um pouquinho para 14º, 15º, volta para 12º, fica sempre ali, se mantendo a uma certa distância da zona de rebaixamento. Então, o Ceará é uma equipe que eu acho que vai se manter ali nessa posição, buscar até uma vaguinha na Sul-Americana, quem sabe. O Fortaleza já é um time que eu acompanhei um pouquinho mais e eu já tinha uma opinião muito bem formada sobre o Fortaleza desde o começo do ano. Era um time que não se amedrontava com ninguém, né? Podia vir quem viesse. Pegou o Palmeiras na primeira rodada e quis jogar bola contra o Palmeiras. Levou uma pisa. Mas, infelizmente, é o que acontece quando você tem um time que é inferior tecnicamente e você quer sair para o jogo contra equipes mais fortes. Você vai dar mais espaços. Então o Palmeiras aproveitou ali. A questão é que o Fortaleza, com esse estilo de jogo, conseguia vitórias importantes. Pegava adversários fortes, jogava de igual para igual, não se amedrontava, ia lá e buscava uma vitória. O problema era que, muitas vezes, o time poderia até se segurar um pouco mais, segurar alguns empates, e como se abria para jogar, dava espaços e levava gols, e acabava sofrendo derrotas em alguns jogos que poderia ter buscado um empate. E agora, com a saída do Rogério Ceni, eu já falei isso em um vídeo atrás, eu imaginava uma queda brusca do Fortaleza. Mas não, o time está se segurando, está bem. Tanto é que está empatado em pontos com o Ceará, só está atrás dos critérios de desempate. Está em 14º, não vejo também o Fortaleza sendo uma equipe que esteja perigando, né, para cair lá para o Z4. É uma equipe que tem um futebol um pouco, eu acho que é assim, até menos consistente um pouco do que o Ceará, como eu falei, né? Joga para cima e às vezes perde aqui, aí às vezes ganha lá. Mas o Fortaleza, para mim, é uma equipe que tem um time bem montado, tem um time bem qualificado, e o Zé Ricardo pode tentar buscar um pouco mais dessa consistência. Vai perder ousadia? Vai perder vontade de atacar? Pode ser, mas pelo menos vai ser um pouco mais pragmático, um time que sabe se defender um pouco melhor. Ele vai aproveitar as qualidades que o Rogério deixou, mas eu acho que ele pode também buscar um pouquinho mais de pragmatismo na equipe do Fortaleza. Buscar um pouco se segurar em alguns momentos, que ele dê aquela sacada de opa, o empate aqui é um bom resultado. Mas também não pode perder aquela ousadia, né, de opa, a gente pode conquistar uma vitória, vamos arriscar. Futebol é isso, quem não arrisca não petisca. Como eu falei do Corinthians, né, alguns tempos atrás, é pragmático até demais o time do Corinthians. Tem um elenco para fazer mais no jogo. E o Fortaleza tenta isso, ousa isso. E isso, pra mim, me dá um gosto muito grande de ver o time do Fortaleza jogar, porque é um futebol aberto, é um jogo que busca, um jogo que o brasileiro gosta, né? E por isso eu acho também que o Fortaleza vai até brigar aí pra ficar nessa zona de classificação pra Sul-Americana. Deve terminar o campeonato sem susto, né? Deve se arrastar um pouquinho aí com risco de rebaixamento até mais o final um pouquinho, junto com o Ceará. Mas eu acho que são duas equipes que vão lá pra penúltima, última rodada, já sem chance nenhuma de serem rebaixadas. E lá embaixo, né, o último colocado pra falar é o CSA. Uma equipe que, falei que o Ceará meteu 4-0 no primeiro jogo, né? Se a gente for olhar para o time do CSA do primeiro jogo, eu acompanho mais o CSA, né? Sou torcedor, mas eu busco sempre aqui estar falando algo de maneira imparcial. Mas assim, como o Ceará teve algumas mudanças também, o CSA teve várias mudanças desde aquele primeiro jogo. O primeiro jogo do Campeonato Brasileiro da Série A foi um absurdo, foi ridículo, porque o time do CSA manteve uma equipe que foi campeã lagoana aos trancos e barrancos, foi o campeão lagoano assim, jogando um futebol sem brilho, e achou que por ter sido campeão lagoano era o suficiente. Não era. Pegou o Ceará, que é um adversário que não é nem um bicho de 7 cabeças aqui na tabela, né? Não é o Flamengo, não é o Palmeiras, não é o Santos, levou 4-0, porque manteve um time lá. Tanto é que, se a gente for olhar hoje, quem são os caras que eram titulares naquela partida e que hoje são titulares ainda? O Luciano Castan, o Carlinhos e o Apodi. E o Apodi jogando só na ponta esquerda. O Apodi não é mais lateral. Hoje o time do CSA mudou muito. Um dos caras que saiu ali, que entrou outro pau a pau, assim eu acho, é o Gerson, que era zagueiro pela direita, e entrou agora o Alan Costa. Eu acho até o Gerson um pouquinho melhor, mas ele tinha alguns problemas de vestiário ali. Eles dizem que ele era mal de grupo. Mas aí também não tô lá dentro, não tenho como atestar isso pra vocês. É o que me passaram, assim, o que eu vejo na imprensa, nos bastidores. Mas se a gente for observar, no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, se não me engano, né, não tô lembrado agora da escalação, vou até dar uma pesquisada aqui, o CSA jogava com Bruno Ramires e Naldo como volantes. Hoje os volantes são João Vitor e Naldo, né, outro aí que se manteve. Na frente o CSA tinha Robinho, Didira e Matheus Sávio, e na frente o Patrick Fabiano. Hoje
O meio ali, o CSA achou, na minha opinião, o meio ideal. O Apodi, o Jonathan Gomes e o Bustamante. O time se acertou. Tá jogando muito melhor agora, tá conseguindo criar até algumas chances, mesmo jogando recuado, mesmo sendo um time muito defensivo, muito recuado, até com dois primeiros volantes, né, o Naldo e o João Vitor, e até também a entrada do Dawan na lateral direita, que é um volante, só que ele era utilizado de maneira errada lá no meio de campo, ele era utilizado como volante de saída. Ele tá na lateral agora e ele busca defender, fechar os espaços, para dar liberdade aos pontas, ao Bustamante e ao Apodi, que joga de ponta esquerda, né, com a perna trocada. Pintou e bordou em cima do Daniel Alves, viu? O que ele jogou ali foi brincadeira. E o Jonathan Gomes no meio, que é um cara que está conseguindo distribuir bem o jogo. Tá sendo decisivo, tá fazendo gols, tá dando passes, puxando contra-ataques, tá bem. A única peça que eu acho que falta acertar é o centroavante. O Alexandre, ele faz algumas boas jogadas, só que ele não tem mais intensidade física para aguentar o jogo inteiro e que dirá um campeonato inteiro. Então o CSA precisa buscar um centroavante, que na minha opinião não é o Ricardo Bueno, que ele é até preguiçoso, às vezes prejudica até o time. E agora, só para confirmar o que eu falei, peguei aqui a escalação de CSA e Ceará na primeira rodada, né? Ceará 4, CSA 0. O João Carlos no gol, hoje é o Jordi, uma alteração. Gerson, como eu falei, saiu para a entrada do Alan Costa, outra alteração. Luciano Castan se manteve, Carlinhos se manteve, o Apodi se manteve e o Dawan se manteve. Só que teve essa inversão, o Apodi foi para a ponta e o Dawan veio para a lateral. Nesse jogo o Dawan era meio campo. Bruno Ramires, Robinho, Didira, Matheus Sávio e Patrick Fabiano, todos saíram, então foram mais 1, 2, 3, 4 e 5 alterações. Então, se eu tinha já falado 2, foram 7 alterações. 4 apenas se mantiveram depois que o time foi se modelando aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, muitas mudanças para a equipe do CSA. E, assim, 19 jogos o CSA fez. 16 pontos o time conquistou. É ruim? É péssimo. Mas vamos olhar para trás. Nos 14 primeiros jogos o time fez 8 pontos. Nos últimos 5 jogos o time fez os mesmos 8 pontos. Então, tem uma crescente de rendimento aí do CSA, né? De 14 jogos, 8 pontos, 5 jogos, 8 pontos, o time cresceu de rendimento. O jogo está fluindo melhor, então a gente pode sim esperar que o CSA cresça de rendimento, melhore bastante. Fica nítido aí a melhora do CSA e vamos torcer muito para o CSA sair dessa, para os 4 nordestinos se safarem, né? Ainda tá rolando também a Série B, o Sport firme e forte lá, o CRB batendo na porta lá do G4 da Série B. Então, vamos torcer aí. Eu, como CSA, torço também para que o CRB suba, para que o Sport suba. Imagine, Copa do Nordeste de 2020, Bahia na Libertadores, CSA, Fortaleza, Ceará, Sport e CRB na Série A. Ainda teríamos na Série B o Vitória. Eu acho que o Vitória não vai subir, também nem vai cair, né? Então o Vitória deve se manter aí com tranquilidade. Imagina também o Vitória, Sampaio Corrêa, Confiança, Náutico na Série B e os outros times também da Série C. Seria épico para o futebol nordestino. Seria um campeonato muito atrativo para a gente ter todos esses times aí na elite jogando bem. Já pensou? Seria ótimo para a gente. Eu torço muito para que a gente tenha sempre um campeonato qualificado aqui no Nordeste. Porque aí a gente evolui tudo de uma vez, né? E cresce todo mundo junto. Isso é muito importante. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por estar acompanhando aqui nosso trabalho. Se inscreve aqui no nosso canal. Segue a gente nas redes sociais. Manda um abraço aqui nos comentários. E para todos vocês, galera, um grande cheiro no cangote e um beijo no coração de todos. Um abraço, galera. Falou, até mais, hein?